Nesse vídeo hoje vamos trazer aqui, gente, informações vindas diretamente de Fortaleza e também opiniões a respeito do jogador Caleb com relação ao Bahia. Além disso, vamos trazer também desfalque importante que eles vão ter diante do Bahia pela Copa do Nordeste. Para completar, tem situação de atacante no futebol brasileiro e estreia do Bahia em nova competição. Isso muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala, Nação Tricolor, um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia e hoje em mais um Plantão do Bara, mas antes disso uma dica bem legal para você aproveitar, porque a GoCase está cheio de promoção, gente, com vários descontos de até 70% em todo o site, então para você aproveitar, clique no link que está fixado pelo comentário também na descrição do vídeo, você aponta a câmera para esse QR Code que você vai ter acesso a todos esses descontos. Essa capinha de celular aqui, a gente já está usando essa capinha, show de bola, gente, vale a pena, tem essa e várias outras capinhas de celular. Além disso, tem essas garrafas térmicas também, top, muito bem avaliada da GoCase, e tudo isso você encontra no site com promoção. Dê uma geral no site, aproveite, porque usando o cupom Bora Bahia, o desconto aumenta mais ainda. Tá aqui, ó, GoSale, melhor preço do ano, essas garrafas térmicas aqui, com o cupom fica mais barato ainda, capinha de celular, 2 por R$ 49,90 e fica menos de R$25, com várias estampas, você usando o cupom Bora Bahia, e por aí vai. Então dê uma geral aí, aproveita, que tem muita promoção, show de bola na GoCase. Mas vamos para o assunto de hoje, a gente começa trazendo o nosso Tricolor de Aço, que é uma competição que o Bahia já foi campeão, e a gente tá falando aqui da nossa divisão de base, tá aqui, gente, campeão em 2022 e 2015, o Bahia voltará a disputar a Copa 2 de Julho a partir de amanhã. Nossos pivetes de aço do Sub-15 farão a estreia às 11 horas no CT Everest de Marcelo, em torneio que também contará com a presença da seleção brasileira, tá aí, gente, bacana, né, importante sim, ter esse tipo de minutagem, ter esse tipo de experiência, que assim seja. Eu sempre falo que vencer grandes competições é importante, inclusive, para o processo de formação da garotada. Outra informação agora é a respeito de uma situação curiosa, quem puder, né, quem dera, né, que o Bahia, como se diz, soltasse a moeda. Tá aí a página Planeta do Futebol repercutindo a informação de Mauro César, atacante. Atenção, diretoria do Flamengo quer vender Pedro. O desejo do clube de receber uma boa proposta pelo atacante, ele será vendido caso algum time esteja disposto a pagar uma bela quantia para levá-lo. A ideia é abrir mão de Pedro e buscar um camisa 9 com outro perfil, mais intenso e participativo dos momentos sem a bola. Até o momento, nenhum clube manifestou interesse no goleador rubro-negro. Tá a informação de Mauro César do UOL, tá aí, gente. Oportunidade para o nosso Tricolor de Aço, se o Bahia quisesse realmente soltar o dinheiro, como se diz. O Pedro é um grande jogador, dispensa a apresentação agora. Depois da lesão não é o mesmo. Então, algo para se ver, se o Bahia fosse observar com muito cuidado, mas a tendência é que Pedro seja vendido para o exterior. E vejam vocês como são as coisas, né? Tem times, dentro dos quais o Flamengo, que estão buscando aí atacantes de maior mobilidade. Interessante. Isso precisa também para mim com relação ao Bahia. Lúcio tem muita mobilidade, mas falta um pouco mais de refino. E o Yuri José tem refino, mas falta mobilidade. E a gente precisa de um que agregue uma coisa e outra. Eu acho até que não seria Pedro, mas Pedro realmente é um jogador diferenciado. E se o Bahia tivesse interesse, acho improvável de botar uma quantia pesada para contratar, seria muito bem-vindo. Tá, informação agora sobre desfalque importante que o Fortaleza deve ter com relação ao nosso Tricolor de Aço, e tá aqui, gente, a informação da página central do Fortaleza. O atacante Moisés segue em recuperação de lesão na coxa esquerda, está fora dos jogos contra o Bahia pela Copa do Nordeste e Ceará pela Série A no início de julho. Tá aí, gente, bacana, hein? Importante. Não vou festejar, claro, a lesão do atleta, mas é importante porque é um desfalque importante de um atleta para mim que tem muita qualidade, que inclusive eu já falei sobre isso, seria muito bem-vindo ao Bahia, mas segue pelo Fortaleza, mas não vai enfrentar o nosso Tricolor de Aço. Para completar, vou trazer um trecho aqui da live do Expresso Tricolor do Fortaleza, falando sobre o jogador Caleb, e resolveram dar opinião a respeito do Bahia e trazer um pouco mais de informações sobre o atleta. Vamos trazer aqui para depois de comentar um pouco mais sobre isso, tá aí. E, cara, sendo bem honesto com vocês, tá? Eu acredito que o Caleb não sai do Fortaleza, não só pela fala do Papelinho, mas porque, eu não sei, é um sentimento que eu tenho, que eu acho que o Caleb não sai do Fortaleza. Acho que se for pra sair, ele sai talvez no começo do ano que vem, por mais que ele possa estar insatisfeito aqui, por aí vai, mas eu acho que o Caleb não sai do Fortaleza agora, tá? Infelizmente, eu também acho isso. Certo? Então, assim, a galera do Partiu Bateu trouxe lá, daqui a pouco eu trago isso pra tela, né? Isso aí que tá na tela, e ele diz assim: dupla Bavi de olho, Bahia e Vitória monitoram uma situação de Caleb do Fortaleza. Juventude e Vitória disputam a contratação do meia Caleb, que deve deixar o Fortaleza, jogador de 25 anos, perdeu espaço no Leão do PC, com o Voivoda e quer buscar novos ares. Outro clube que surgiu interessado no meia foi o Bahia, alguns meses atrás, mas sem oferta oficial pelo atleta. Seria um bom reforço? Bom, vamos partir primeiro do princípio, tá? O empresário do Caleb, até onde eu sei, é o André Cury, né? Esse cara agencia 380 mil jogadores no país. Inclusive, foi dele o oferecimento do Caleb ao Internacional essa semana, eu trouxe, né? Que repercutiu em alguns canais do Inter,
que o meia teria sido oferecido ao Internacional. Então, o staff do jogador já está buscando outras opções para o atleta. E aí ele tem que ver qual que é a melhor para ele, se é eficaz, se vale a pena sair para outros clubes que têm ou não interesse nele, tá? Tem clubes que têm interesse no Caleb e tem clubes para o qual ele é oferecido. São duas coisas diferentes, tá bom? E aí tem uma informação que diz que, apesar da diretoria do Fortaleza cravar a permanência do jogador, o meia segue sendo alvo no mercado, o staff do jogador não descarta uma saída, caso apareça uma proposta que agrade ao atleta e ao clube. Juventude, Vitória, Bahia e Criciúma estão entre os interessados na contratação. Tá bom? Então, já é uma informação um pouco mais longa, digamos assim. Não longa, mas com mais detalhes, assim, do que a que o Partiu trouxe, certo? Minha visão é a mesma que eu falei no vídeo. Eu acho que ela permanece, tá? Eu acho que ela permanece. Agora, se ele tivesse que ir para um desses clubes aí, aposto que ele escolheria o Bahia, tá? Juventude, não vejo ele indo para lá. Vitória, eu acho que sempre existe a possibilidade, boa relação que o Fortaleza tem com Vitória, Renato Kaiser foi para lá, outros jogadores já saíram do Fortaleza e foram pro Vitória também. Então, eu acredito, assim, que ele não iria pro Criciúma, tá? O Criciúma tá jogando na Série B e tudo mais, acho que ele gostaria de se manter na Série A, certo? Então, acredito que se ele pudesse escolher pelo Bahia, ele escolheria. Mas se ele não fosse pro Bahia, provável que ele fosse pro Vitória mesmo. Qual a opinião de vocês, bancária? Fiquem à vontade. Cara, eu acho que o Bahia, até pelo menos a maneira com que a matéria se apresenta, o Bahia foi interesse de meses atrás. Ou seja, o Bahia, a nível de momento, é algo que estaria mais distante. Eu acho que Vitória seria o candidato mais forte e que talvez ele tivesse mais chance de jogar. Enfim, até porque eu acho que o Vitória recentemente saiu rápido, se eu não me engano. Então, assim, eu não vejo o... Assim, óbvio que se tem os três na mesa, ele escolheria o Bahia, sem sombra de dúvida. Mas eu vejo que a nível de momento, até pelos jogadores que o Bahia tem na mesma posição dele, eu vejo o Bahia até um pouco mais distante desse possível interesse. Então, assim, desses candidatos aí, acho que o Vitória seria o clube que ele se encaixaria melhor. Até porque tem boa relação com Fortaleza, já tem o Kaiser lá, enfim. Eu penso isso, assim, Juventude já é, né, já é mais pro sul ali, não sei com respeito ao clima, se ele já jogou por lá. Enfim, eu acho que Vitória é desses três aí, numa possível saída, é o candidato mais forte, mas também tô contigo. Infelizmente não vejo o Caleb saindo. Acho que o Caleb fica pelo menos até o final da temporada, até o final do contrato, não sei, enfim. Não vejo o Caleb saindo nesse momento, não, passa adiante. E aí, Éder? Cara, eu vou seguir o relator, né? Como eu vou seguir o que você falou, eu acredito que o Caleb não vai sair, tá? A gente vai ficar com o Caleb até o final do contrato. Eu acredito muito que essas histórias, PM, que aparecem, cara, é muito questão de marketing de próprio empresário, sabe? Assim, pode acontecer com a sondagem, né, do Bahia, o interesse, o suposto interesse, tudo isso não quer dizer que não teve nem proposta, né, como diz na própria matéria em si, né? Talvez não tenha nem proposta do Vitória ou do Juventude, só essa sondagem para ver a situação. Então, assim, isso vem à tona para poder um jogador ficar em destaque, né? Até porque ele pelo futebol dele, não está se destacando, não está mostrando futebol suficiente para se destacar e ser visto por outros clubes, ser olhado por outros clubes e desejado por outros clubes. Então, o responsável por ele vai fazer isso, vai trazer um destaque para ele de outra forma, né? Vai trazer esse tipo de interesse que às vezes é só uma jogada de marketing para que o jogador possa ficar mais uma vez em evidência e alguém se interessar por ele. Mas, como você falou, o professor confirmou, eu também quero assinar embaixo. Caleb não vai sair do Fortaleza, acredito eu. Penso que não vai sair, vai continuar no Leão até o seu final de contrato. Até o final do contrato é uma expressão muito forte. Aí, gente. Aí, né? Aí, na verdade, né, informações vindas de lá a respeito de Caleb. Eu acredito nisso também, inclusive estou em processo de apuração a respeito dele, mas eu acredito também que possa ser um empresário querendo valorizar, mas até tem muita qualidade. O Bahia, tempos atrás, teve esse interesse, mas no momento é um outro Caleb, é um Caleb sem ter sequência, com questões físicas, com alguns problemas. Então é esse o panorama de momento para atualizar cada um de vocês. A minha opinião interessante enfim, né, a sinceridade da bancada aí, ligada ao Fortaleza, na produção de conteúdo, no sentido de que se ele tivesse que escolher alguém, ele escolheria o Bahia. Isso é interessante, né? Porque realmente nessa disputa de mercado, o Bahia, a tendência, pelo menos é essa, é ser cada vez mais o clube escolhido. Agora, repito, a minha impressão, ainda na informação que eu estou apurando, é que também não devemos, a gente não deva ter nada avançado a respeito de Bahia e Caleb, por mais que ele tenha qualidade. Por quê? Porque ele não vive um momento muito bom.
e não tá com essa intensidade toda, não tá com esse ritmo todo. Então o Bahia vai buscar jogadores nessa janela que já cheguem para dar resultado em curto prazo, e você contratar Caleb seria um risco assumido de um jogador que provavelmente poderia vir e não render o que se precisa render, porque a temporada tira o curto e vai ser a intensidade. Qualidade tem, mas no momento não vive um bom momento. Desculpem, é um trocadilho. Então, nesse contexto, acredito que o Bahia não vá trazer. A gente segue apurando e qualquer novidade a gente traz para cada um de vocês. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral, e da gente chegar aos 80 mil inscritos. E aproveita aí, gente. Golcase tá com a promoção show de bola e usa o cupom BARABAHIA. Tamo junto, saudações colores e até a próxima.